No livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo de número 6, está escrito assim: creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, esse patriarca, que é o ancestral dos hebreus, que viveu 430 anos antes da lei ser promulgada no Monte Sinai e entregue em tábuas de pedra pelo próprio Deus, escrevendo com seu próprio dedo naquelas tábuas de pedra, dando mandamentos, ordenanças a Moisés, para que Moisés ensinasse a Israel princípios e valores, tudo que Deus estava ordenando que Israel observasse. Esse patriarca viveu 430 anos antes dessa lei ser promulgada. Mas o que justificou esse homem? Não foi obras da lei, nem observâncias de mandamentos, mas foi a fé que ele teve. Diz o texto aqui que creu Abraão no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, a fé desse homem o justificou. E é essa mesma fé que hoje nos justifica. Não é mais por mérito humano, nem por obras humanas, por ser religioso, por fazer o bem, por ser bonzinho, por a gente praticar a bondade ao próximo. Não é mais por isso que seremos justificados, mas será pela graça ofertada por meio da fé, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, quando ele fala assim: pois pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Até o acreditar, até o ter fé não depende de nós. Diz também o apóstolo Paulo em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas entendemos sobre fé, o que significa essa palavra, o melhor conceito está lá no livro de Hebreus, quando o autor de Hebreus diz assim no capítulo 11, versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. E lá no verso 6 ele fala assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então é importante entender o conceito dessa palavra. No original aparece a palavra emuná, que significa confiança, significa estabilidade, fidelidade, ou seja, constância. Mas quando ela é traduzida da Torá, do Antigo Testamento, para a Septuaginta, é usada uma palavra no lugar de emuná, pistes, que quer dizer fé, que tem essa conotação de confiança, de estabilidade e de fidelidade. Então, quando você vê aqui a Bíblia dando esse conceito sobre fé, de ser confiante, de você confiar, ser uma pessoa confiável e confiar, de você ter essa estabilidade, essa constância, e de você acreditar, de você ser fiel. Então está explicando muito bem. Não é só dizer que acredita, você tem que ser confiável na sua palavra, você tem que ser confiável naquilo que você fala, e você tem que acreditar, e ser constante, permanecer, não voltar atrás. Então, confiança, fidelidade e constância. Isso é o significado da palavra fé, muito mais do que acreditar. E veja como essa palavra é tão importante na nossa vida, em tudo que nós fazemos, até na vida das pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Por quê? Porque tudo será um ato de fé. Quando você conhece uma pessoa, de repente um homem ou uma mulher conhece uma outra pessoa que quer constituir uma família, quer namorar, casar e ter filhos e em busca da sua felicidade, é preciso que haja um ato de confiança. Você precisa conhecer aquela pessoa, e depositar uma certa confiança nela, para você poder se entregar para ela, constituir uma família, de repente, através desse ato de confiança, gerar uma terceira pessoa, estar formada a família, casar com essa pessoa e ser feliz. Então isso é um ato de confiança, é um ato de fé. Quando você é uma pessoa de negócios e você negocia, compra, vende, e tudo que você faz, você tem que ter confiança. Você tem que acreditar na pessoa com quem você vai negociar e fazer algum negócio para aquilo dar certo. Então é um ato de fé também. Quando você vai em busca de um objetivo, de um sonho, de realizar algo, de uma certa forma você tem que acreditar em algo que você nem alcançou ainda, e você tem que lutar por aquilo. Então não deixa de ser um ato de confiança, de fé, que você acredita que você consegue, que você é capaz e que você vai chegar lá. E você vê que na vida espiritual também é assim. Para a gente se aproximar de Deus, é necessário que a gente creia que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Sem essa fé é impossível agradar a Deus. Então é essa mesma fé que nos habilita a transcender o tempo e o espaço e alcançar a eternidade, E é muito além dessa existência. Você vê Jesus falando: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão nunca mais morrerá, mas viverá eternamente. E ele declara várias vezes, em todos os seus ensinamentos,
que é preciso acreditar que ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, né? Que ele foi enviado do céu. É tanto que você vê em João 3,16 que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, fé, confiança, fidelidade, não morra, mas tenha a vida eterna. Então você vê Jesus falando, né, que é por intermédio dele, e a confiança nele, e a crença nele, de que ele é o Salvador, de que ele é o Messias, de que ele veio para nos salvar, para nos perdoar, que veio nos mostrar o caminho, que nos faz transcender o tempo e o espaço, alcançar a eternidade. Só Jesus. Então eu tenho que crer. Na oração intercessória, no capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 3, ele fala assim: ora, a vida eterna é esta, que creio em ti, o único Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Mas como se adquire essa fé? O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 10, versículo 17, dizendo assim: ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então eu preciso ouvir essa palavra, eu preciso meditar nessa palavra e ler essa palavra, porque é assim que gera fé dentro de mim. Jesus mesmo falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra sai da boca de Deus. Quando eu medito nessa palavra, estou alimentando o meu espírito. Você tem que pensar nisso. Muitas pessoas hoje, nos dias atuais, estão preocupadas muito só com o corpo e só com as coisas dessa vida, estão esquecendo, né, da sua vida espiritual e da eternidade que o aguarda. Então é preciso alimentar a sua vida espiritual, é preciso se espiritualizar, é preciso alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, como disse Jesus, as minhas palavras são espírito e vida. E Jesus nos aconselha em João 5,39: examinar as escrituras sagradas, porque julgais ter nelas a vida eterna. Mas voltando à questão da fé, a fé é fundamental. É esta fé que teve o justo Abraão, que o justificou. Paulo fala, né, em Romanos capítulo 5, dizendo assim: justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é essa fé que nos justifica, é a mesma fé que teve o patriarca Abraão. Não é por mérito humano, não é por você ser uma pessoa boazinha, religiosa, ajudar o próximo, não é por isso. Não é pelos seus próprios méritos, mas é pela graça ofertada, como Paulo fala também lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, dizendo: pois pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, até eu acreditar não depende de mim, é um dom que Deus nos concedeu, por intermédio da sua palavra, que entra no meu ouvido quando eu ouço, quando eu leio, né, entra no meu coração e gera fé, uma fé poderosa para a salvação da minha alma. Então eu preciso fazer o quê? Apenas acreditar. É isso que eu preciso fazer, crer de todo o meu coração, no sentido real dessa palavra, entendendo que essa palavra é fundamental em tudo que eu faço, né? Você quer ter sucesso? Quer ter dias felizes? Né? Quer viver eternamente? Quer ver um céu de luz? Quer transcender essa existência e viver para sempre? Tenha fé em Deus. Creia em Jesus Cristo como seu único Filho, como o Salvador, o Messias, aquele que veio ao mundo para nos salvar. Se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, né? E é esta fé que nós temos que expressar: confiar, fidelidade, confiança, constância, estabilidade. Ser fiel até a morte, ou seja, ter fé, confiança, estabilidade e fidelidade, e dar-te a coroa da vida. Está lá no livro de Apocalipse. Então Deus tem me dado essa oportunidade de você ouvir essa mensagem e de você acreditar de todo o seu coração e ter fé em Deus. Deus quer mudar a tua história, a tua sorte, mas depende de você de crer de todo o seu coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa ouvir mais essa palavra, ler a Bíblia, o Novo Testamento, a história de Jesus, porque o que está escrito aqui, ele gera fé dentro de você. O apóstolo João, quando termina seu evangelho, lá no capítulo 21, ele diz assim: muitas coisas Jesus fez e disse, mas estas foram escritas para que creais que ele é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então Jesus, né, é o próprio Deus que encarnou, o verbo encarnado, que habitou entre nós 33 anos, nos mostrou o caminho, né, deu o exemplo, nos ensinou palavras de vida eterna, e depois ele deu a sua vida como um cordeiro, né, que foi sacrificado pelos meus, pelos teus, pelos nossos pecados, de uma vez por todas e para todos sempre, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, pagando o preço da nossa culpa, nos justificando, e somos justificados por esta graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Então creia, porque esta fé que é poderosa para a salvação da tua alma. E eu quero encerrar deixando, né, algo maravilhoso, que é uma palavra que eu gosto muito, lá de 1 João, no capítulo 5, versículo 4, dizendo assim:
Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você quer vencer o mundo? Quer ser feliz? Quer ter sucesso? Tenha fé em Deus. Acredite. Ele fez uma promessa para você. Creia como criou Abraão, isso lhe foi imputado por justiça. E tenha certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero fazer uma oração. Se você crê nessa palavra e recebe ela, então vamos fazer uma oração, uma confissão de fé, confessando a Jesus. Paulo fala assim: com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ou a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Pois com a boca se confessa para a salvação, com o coração se crê para a justiça. A Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Também Jesus falou que todo aquele que confessar o seu nome diante dos homens, eu confessarei, o seu nome diante do Pai e dos seus santos anjos na glória. Então, repita comigo essas palavras, confesse a Jesus, tá? E declare a sua fé nesse instante. Repita assim: Senhor Deus, Criador do céu e da terra, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo para nos salvar, que Ele sofreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e voltará a segunda vez para nos buscar. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados e eu te convido a entrar na minha casa, entra no meu coração, entra na minha família e na minha vida. Seja Senhor e Salvador da minha alma. Jesus, lança os meus pecados no mar do esquecimento, escreve meu nome no livro da vida. Eu entrego a minha vida, eu entrego a minha família, tudo que sou, tudo que tenho nas mãos de Deus. E a partir de hoje, ó Senhor, eu quero andar na tua luz e na tua presença. Faz de mim o tipo de pessoa que o Senhor deseja que eu seja. É a minha oração que eu faço, no nome de Jesus, recebendo Jesus no meu coração, como o Senhor e Salvador da minha alma. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você orou assim, que Deus te abençoe poderosamente e que esta oração fique em memória diante de Deus. E se você recebe, comente aí nos comentários: eu recebo, eu creio, eu tomo posse, diga aí, nem que seja um amém, mas comente aí para fortalecer o canal. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, nos ajude a levar essa mensagem de fé e de esperança a outras pessoas. Compartilhe com seus amigos, irmãos, familiares. É uma forma de você estar também evangelizando, e também compartilhando aquilo que foi bom para você. Se foi bom para você, compartilhe com outras pessoas também. Que Deus te abençoe, tá? Não esqueça de se inscrever no canal também, tá? Um beijo no coração, até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.